Na nossa revisão de hoje, vamos fazer uma questão sobre morfologia do Colégio Militar de Santa Maria e essa prova foi para o ingresso no ano de 2025. Ela aconteceu, portanto, no final de 2024. Bom, houve uma questão na prova que disse assim: na parlenda 1, no primeiro verso, 2, feijão com arroz, a palavra em destaque com chama-se preposição. Busca ligar feijão e arroz. Marque a alternativa em que ocorre a ligação entre duas palavras por meio de uma preposição nas parlendas 2 e 3. Pause a tela. Lembre o que você já aprendeu na escola. Marque a sua opção e em seguida ouça o meu comentário. Vai lá. Bom, dito isso, o que é morfologia? A morfologia é a parte da gramática que vai estudar as classes de palavras. Cada palavra da língua pertence a uma de 10 classes gramaticais. Eu tenho o artigo, vamos falar dele daqui a pouco. Eu tenho o substantivo, que é a palavra que serve para dar nome. Eu tenho o adjetivo, que é o elemento que caracteriza esse substantivo. Eu tenho o advérbio, que é uma circunstância que pode modificar um verbo, ou que pode alterar um adjetivo, ou até mesmo outro advérbio. Eu tenho o pronome, que é a palavra que retoma ou que acompanha o nome ou o substantivo. Eu tenho um verbo, vamos falar de verbo daqui a pouco. Eu tenho um numeral, que quantifica ou que ordena. Eu tenho uma preposição, que a questão disse que é um elemento que liga. Eu tenho uma conjunção, vou falar dela daqui a pouco. E tenho também a interjeição, que é uma palavra que exprime um estado de espírito. Bom, mas eu quero começar pelo artigo, que é uma palavra que serve para determinar um substantivo. Então, antes de um substantivo, você pode colocar uma palavrinha que vai marcar se esse substantivo é masculino ou feminino, ou seja, o gênero dele, ou se ele é singular ou plural, que a gente chama de número. O artigo pode ser definido, são esses 4 aí, o, a, os e as. Então, quando eu digo os alunos farão provas no fim do mês, eu tenho aí um artigo os, antes do substantivo alunos, marcando que alunos é uma palavra masculina e plural. Tem um artigo chamado indefinido, são esses 4 aí, uma, uns, umas. E quando eu digo achou uma cachorrinha perdida na floresta, o artigo uma está antes do substantivo cachorrinha, mostrando que é uma palavra feminina e singular. Ok? Dizendo isso, eu estou excluindo, portanto, a letra D, porque a questão quer uma preposição. Agora, põe a mão no coração, esse A é, como acabamos de ver, um artigo definido. Segunda coisa, o verbo é aquela palavra que pode exprimir uma ação, ou um estado, ou um fenômeno da natureza. Ele não é um elemento que liga. O professor aplicou a prova no sábado. Aplicar a prova foi a ação que o professor fez. Aplicou é um verbo. Todos ficaram felizes com o resultado. Quando eu digo que alguém está feliz ou ficou feliz, isso não é uma ação que a pessoa está praticando. Isso é um estado que ela se encontra naquele momento. Ela estava de um jeito e ela ficou feliz. É uma mudança de estado. E quando eu digo que choveu um pouco de madrugada, é uma ação que só a natureza pode realizar. Isso é o verbo. E dizendo isso, nós vamos tirar a letra E. Porque quando eu falo bate na porta, é a ação de bater. Essa palavra não está ligando duas outras palavras. Ela é um verbo. Terceira coisa, a conjunção. Conjunção. Junção é juntar. Juntar uma coisa com outra. Então, quando a gente constrói um texto, as ligações entre as palavras representam a chamada coesão textual. Então, quando eu tenho duas orações, oração é um enunciado que tem um verbo, eu posso estabelecer entre essas duas orações uma relação de sentido,
para dar a essa frase uma coerência, e eu vou usar esse elemento que é a conjunção ou um conectivo. O aluno sempre estudou muito, mas não passou no exame. Eu tenho duas informações. Ele estudou e ele não passou. Quem estuda muito, a gente espera que passe. Ao contrário, ele não passou. Esse mas aí é um conectivo, uma conjunção que dá um sentido de oposição. Enquanto uns se divertem, outros trabalham. São duas orações, a diversão e o trabalho. E o enquanto, ele estabelece aí uma relação de tempo, ou de um tempo simultâneo, um tempo paralelo. Ao mesmo tempo que uns estão se divertindo, os outros estão trabalhando. Ela disse que não vai ao curso hoje. Tem a ação de dizer e tem a ação de não ir. Só que eu não posso falar assim, ela disse. Já vai me perguntar, ela disse o quê, professor? Aí eu completo, que não vai ao curso. Esse que une uma oração à outra e completa o sentido da primeira. Então eu tenho aí exemplo de conjunção. Estou tirando a letra A. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Tem o nascer e tem o espalhar. Essas duas orações aí estão unidas pelo quando, que é uma conjunção que exprime tempo. Estou tirando também a letra B. Se tiver acordado, deixa o recado. Tem o verbo ter, tiver, e tem o verbo deixar. Duas orações. Esse se exprime aí, dá uma ideia de uma condição. Você vai deixar o recado com uma condição, caso esteja acordado, se estiver acordado. Tá bom? Sobrou, portanto, para ser a resposta, a letra C. Papagaio louro do bico dourado. É o papagaio do bico dourado. Assim como no enunciado é o feijão com arroz. O do é a preposição de, junto com o artigo definido o. Tá bom? Então, a resposta à questão é a letra C. Espero que você tenha relembrado algumas coisas e continue sempre fazendo questões, continue se exercitando para você fazer uma ótima prova. Abração e até a próxima.